Bom dia, pessoal! E aí, gente, né? Vamos lá, manter o foco, tá? A gente precisa perseguir nossas metas, nossos sonhos. Deixa a tristeza pra lá, continuemos em oração, cada um com a sua fé, cada um com a sua crença. Mas vamos lá, vamos continuar nossa oficina de redação, aula 4, as 5 competências da redação do Enem, tá? Vamos falar agora da competência 1 e precisamos dividir em 2 aulas para que o vídeo não fique muito longo. E com vocês, tá? Mais uma pessoa querida, né? Lá do nosso colégio, do Alda, que gravou ano passado com a gente, falando sobre a competência que ela precisa ter dentro da profissão dela. Para que vocês entendam que essa é uma exigência que você terá que cumprir em toda a carreira que você for seguir. E a redação é apenas... Olá, tudo bem? Obrigada por você ter aceitado fazer a entrevista com a gente. Qual é o seu nome, por favor? Sua profissão? Meu nome é Silvia e eu sou secretária escolar. Você pode explicar pra gente o que é habilidade e competência? Então, Jadicária, o que eu entendo por habilidade, né? É aquilo que você tem facilidade para poder fazer, né? Independente seja uma coisa manual, profissional, você tem facilidade para poder fazer aquilo, então você é hábil para poder fazer aquilo. E na secretaria a gente precisa muito de pessoas que tenham habilidade e competência para poder fazer o serviço, porque isso que a gente trabalha com documentos de alunos, a gente tem que estar hábil para poder fazer, competência para poder estar com o documento certo, na data certa que o aluno solicitou. E nessa secretaria aqui a gente tem muitas pessoas hábeis e competentes para poder estar exercendo a função aqui na secretaria do Colégio Alda Bernardo. Muito obrigada, aperta a mão aqui. Obrigada a você, Jadicária. Valeu mesmo. O que você precisa fazer para você ser competente nessa competência? Ficou até um pouco redundante, mas é isso mesmo. Você precisa demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Essa é uma das competências mais difíceis das pessoas conseguirem gabaritar. É essa que tira você da nota 1000. Então presta bastante atenção. No nosso vídeo eu não irei me aprofundar nessas questões gramaticais que nós veremos aqui, tá? Só vou falar pontualmente, colocar um exemplo ou outro para você perceber do que se trata. Mas você precisa estudar, precisa dominar. O Enem em si, ele não cobra gramática, né? Perguntando, classifique isso aqui. Ele não vai fazer isso, mas ele vai saber que você não domina tudo isso aqui, tá? Todas essas questões gramaticais aí, através da sua redação. Então, o que você perceber que você não faz muito bem, estude, tá? Nós iremos fazer vídeos separados sobre somente a gramática, tá? Mas é um projeto mais pra frente. Então, eu sei que você é uma pessoa que é antenada, já sabe que precisa se adiantar as coisas, então já estará estudando. Na redação do seu texto, você deve procurar ser claro, objetivo, direto, empregar vocabulário mais variado, né? Quando eu peço para os meus alunos, em tudo que ele for ler, não só na minha disciplina, que ele anote lá o significado das palavras, né? Aí, nesse processo, ele está aprendendo ortografia e, ao mesmo tempo, ele vai conseguir pegar isso aqui, ó, e, né, fazer o que o Enem pede, que é usar esse vocabulário mais variado. E preciso, porque sabendo o significado, ele vai saber também que naquele contexto ele pode ou não colocar aquela palavra. E ele tem que saber que tem que ser diferente de quando ele fala, tá? Porque ele tem que usar a escrita formal do nosso idioma. Esquece internet, na questão do Facebook, na questão do WhatsApp, que é uma coisa mais informal, tá? Então, você vai ter que apresentar ausência de marcas de oralidade e registro informal, precisão vocabular, como eu já comentei, obediência às regras de. Então, tudo isso daqui você precisa se aprofundar, treinar bastante para que você não erre no seu texto. Aí você tem concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, pontuação, flexão de nomes e verbos, colocação de pronomes oblíquos, tanto os átonos quanto os tônicos, grafia das palavras, tá? Inclusive acentuação gráfica e emprego de letras maiúsculas e minúsculas. Precisa saber quando usa uma, quando usa outra, tá? Divisão silábica na mudança de linha, ou seja, translineação. Lembra lá quando você aprendeu na 4ª série a separar as sílabas? Pois é, no final da linha,
Você não pode separar a sílaba de maneira diferente daquela que você aprendeu, de acordo com aquelas regras. Não separar ditongo, por exemplo, você tem que saber quais são os dígrafos que podem separar, quais os que não podem ser separados, tá certo, pessoal? Então, vou mostrar para vocês um exemplo de cada coisa, mas lembrando que não é aula de gramática em si. A gente está falando da produção textual e como a gramática vai ser cobrada dentro da sua redação. Uma coisa que a pessoa precisa entender, que todas as 5 competências, elas vão ser avaliadas em 6 níveis diferentes, tá? E se você quiser saber por que você ficou, né, com uma determinada nota, basta que você pegue lá o guia do participante do Enem. Nos nossos primeiros vídeos nós disponibilizamos esse PDF, mas ele é domínio público, basta que você coloque no Google, né, guia do participante e redação do Enem, que vão aparecer, e você vai saber exatamente, né, o que eles querem em cada nível. Na verdade, não é o que eles querem, o que você conseguiu fazer e por isso mereceu aquela nota dentro da competência, tá certo? Então, tá aí para você ver. Isso é relacionado à competência 1. Todas as outras competências terão a explicação, obviamente, diferenciadas, porque são competências diferentes, tá? Então, nós temos, para você ficar com 200 pontos, essa é a única que eu irei ler, se você estiver curioso para saber onde você provavelmente estaria, qual nota você receberia, você pega lá o arquivo e dá uma olhada, tá bom? 200 pontos. Demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Então, nós vamos comentar um pouquinho sobre cada um desses conceitos. Desvios gramaticais ou de convenções de escrita serão aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizam reincidência, tá? Mas eu não posso errar nada? Sim, você tem lá a questão que você pode, né, ter um erro excepcional, e não vai te fazer cair dos 200 pontos, e esse erro também não pode ser algo reincidente, tá certo? Então, você tem que ficar ligado para conseguir fazer a revisão do seu próprio texto. Eu treino meus alunos a fazerem isso, né? A gente tem uma atividade muito interessante de um corrigir a redação do outro, e a pessoa começa a ter aquele senso crítico, que geralmente nós somos mais críticos com o próximo do que conosco, né? Então, nesse processo, ela está treinando para que quando ela precisa chegar naquela etapa lá do rascunho, que ela tem que fazer a revisão do texto, ela vai conseguir ser bastante crítica nesse sentido e perceber os próprios erros, ok? Aqui tá o quadrinho, né, completo, para vocês verem que 200, 160, 120, 80, 40 e 0 pontos, tá? Então, quem quiser saber mais um pouquinho sobre o que está escrito aqui, o comentário, vocês podem olhar lá no PDF. Duas coisas que você precisa prestar bastante atenção é na estrutura sintática do seu texto e também nos desvios, tá? Quando você chegar naquela etapa de olhar seu rascunho para você ter aquele senso crítico. O que são os desvios, né? São as incorreções no uso das normas gramaticais. Aqui a gente está falando da gramática mesmo, com todas aquelas regras, né, que a gente precisa obedecer. Então, os desvios de concordância. O que significa isso, né? A concordância é aquele mecanismo que as palavras, né, vão se alterar nas suas terminações para que elas fiquem, né, de acordo com outras palavras, vai concordar com elas, tá? Então, uma coisa comum dos desvios, a pessoa não saber que precisa conhecer a concordância do verbo haver, tá certo? Quando ele tem esse sentido aqui de existir, tá? Ele vai ter que ficar no singular. Ó, houveram eleições, o correto é houve eleições. Aqui nós temos um problema que a pessoa, só por isso aqui indicar, que quer dizer, tem a noção, né, de plural aqui, mas a palavra está no singular. O pessoal chegaram. O correto é o pessoal chegou.
Outro caso de desvio é o de regência. Muita gente nem sabe o que é isso, tá? O que é a regência? Nós temos a regência nominal e a regência verbal. A nominal é a relação da dependência que estabelece entre o nome. O que é considerado chamado de nome na nossa gramática? São os substantivos, por excelência, os adjetivos ou os advérbios, e o termo por ele regido. A regência verbal, né, ela vai estudar a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os complementam. Por exemplo, os objetos diretos, objetos indiretos, ou os termos que os caracterizam, como os adjuntos adverbiais. Aí nós temos aqui, ó, assistir esse filme. Por assistir a esse filme, a pessoa precisa saber que o verbo assistir, com o sentido de ver, ele vai exigir a presença da preposição. Ter ódio de alguém por ter ódio a alguém. Aqui a pessoa até sabe que tem a preposição, porém colocou a preposição errada. Ela tem que estudar a regência para saber que o verbo, se ele tem preposição ou não, e tendo a preposição, qual preposição você terá que colocar naquele verbo, tá? Não lhe conheço por não conheço. Aqui a pessoa trocou, né, a questão do uso do pronome, tá? Aqui a gente tem o pronome que quer dizer objeto indireto e estava errado, tá? A colocação dela. Ah, mas como é que eu vou saber isso tudo? Estudando. Como eu falei, essa é a competência mais difícil de ser gabaritada, mas vale a pena você ter uma atenção, até porque depois que você sair da faculdade, você vai precisar fazer concurso para outras coisas. E todos eles vão cobrar a língua portuguesa. Então, você está estudando para esse momento, né, do seu ingresso na universidade e também para quando você sair dela e for fazer seus concursos. Aí nós temos também um desvio de colocação pronominal, tá? Um dos aspectos da harmonia da frase refere-se à colocação dos pronomes oblíquos átonos. Tais pronomes situam-se em 3 posições. Antes do verbo, vamos chamar de próclise, não ter, conheço. Aqui nós temos a palavra negativa que atrai o pronome para antes do verbo, porque o local tradicional do pronome é quando ele está após o verbo. Porém, nós temos que ver lá as regrinhas para saber quando a gente irá colocar o pronome antes do verbo ou, no caso, no meio, que é quando ocorre a mesóclise. Avisar-te-ei. Se você tirar o pronome aqui, ó, você vai ver que o verbo é avisarei. Você coloca o pronome no meio dele e por isso se chama mesóclise. Depois do verbo, nós temos a ênclise, que, como eu disse, é o tradicional do português, né, formal. Sente-se, por favor. Aos exemplos. Darei-lhe um abraço, tá? O correto seria dar-lhe-ei um abraço. Tenho queixado-me bastante. O correto seria tenho me queixado bastante, tá? Então, estão aí para vocês saberem que precisa estudar esses detalhes. São chatinhos? São, tá? Mas você tem que prestar atenção numa coisa. Quem está fazendo o texto é você. Então, você vai procurar escrever dentro daquilo que você domina dessas regras, tá certo? Como eu falei lá no início, a gente vai ter que ter uma atenção com o nosso texto na questão da estrutura sintática dele e dos desvios da convenção de escrita, que a gente vai tratar primeiro, tá bom? Então, é mais fácil a gente visualizar, né? Então, os desvios de convenção de escrita, ele é algo que você consegue ver com mais facilidade lá no seu texto, tá? Então, esses desvios são de acentuação, ortografia, uso do hífen, uso das letras maiúsculas e minúsculas e a separação silábica na translineação. E o que seria a translineação? Como eu já comentei, tá? É o uso do hífen ao final da linha. Como nós comentamos lá nos nossos primeiros vídeos, né, na organização do texto na folha, o hífen ele tem que ficar ao lado, porque ele não é uma sublinha. Por isso que não se põe o hífen embaixo. Embaixo é sublinha, não hífen, tá certo? E na final, o que você tem que usar? Porque se você não respeitar, tá, o uso do hífen, tá certo? Você não vai estar seguindo o acordo ortográfico, certo? Quando você vai fazer a translineação e também quando você vê que aquela palavra tem hífen e você não coloca ao separar as sílabas, você está indo de encontro, né? Indo contra o que a gramática normativa exige.
Agora, os desvios gramaticais, como o problema de concordância, tá mais difícil da gente perceber quando a gente está fazendo lá a revisão do nosso texto, certo? Mas você precisa saber que tem que fazer uma análise mais aprofundada. Aí nós temos a questão da regência, da concordância, a pontuação, principalmente o uso da vírgula, paralelismo sintático, emprego de pronomes e o uso da crase, tá? Então, o que é desvio de regência? Certo? Quando, por exemplo, você não coloca a preposição, onde você tem um verbo que exige a presença da preposição e você não coloca, ou quando você coloca a preposição indevida, né, como eu mostrei lá no exemplo, a preposição era a letra A e a pessoa colocou a preposição de, tá? E você tem que ficar, né, prestando atenção nesses detalhes, porque, como eu falei, o verbo assistir é transitivo indireto, ele vai exigir a preposição a. Aí nós temos a frase assistir a séries, filmes, vídeos famosos, tá? E não assistir séries, vídeos e filmes famosos. No próximo vídeo nós iremos falar um pouquinho sobre o paralelismo e como isso é importante para que o seu período, né, consiga ter uma clareza para as pessoas que irão ler, tá certo? Então, fica com a gente aí, assista ao próximo vídeo, muito obrigado. Curta, se gostou, compartilhe e um abraço, fica com Deus!